cidade conhecida como Monte Sião. Na língua hebraica primitiva, arcaica, bíblica, Sião é sinônimo de fortaleza. Portanto, a Sião de Davi era a parte mais fortificada de Jerusalém, de sua cidade. Só que com o tempo, a palavra Sião passa a ser sinônimo de Jerusalém em geral e posteriormente, inclusive, passa a ser o nome do país inteiro. Por isso, por exemplo, quando o Salmo fala, quando diz que quando o Senhor regressou ao retorno de Sião, eram como aqueles que sonham. O retorno a Sião, portanto, não é só a Jerusalém, sino a terra de Sião, que, a propósito, seria a origem do nome daquele movimento judeu contemporâneo, o sionismo. O sionismo é a chamada ao povo judeu que retornasse à sua terra original, a terra de Sião. A cidade de Davi, aquela que Davi conquista há uns 3.020 anos, era bem pequenina e estava mais abaixo. O filho de Davi é quem que estende a cidade mais ao norte, quando ele construiu o templo ao norte da cidade. Os descendentes de Salomão são quem que estendem a cidade até aqui. E na época romana, na época de Jesus, esta parte da cidade é conhecida como o Bairro Alto. Bairro Alto, não como Lisboa. Alto no duplo significado da palavra. Alto geográfico, vocês notam que estamos muito mais alto. E também alto social. Ou seja, aqui onde que moravam os ricos, os sacerdotes, a nobreza da cidade, moravam por aqui. Por isso, entre eles estava quem? Caifás. Há várias ideias. Os armênios identificam, segundo a sua tradição, a casa de Caifás por ali. Depois vamos passar mais perto. Há 40 anos eles iniciaram a construção de uma igreja, só que acontece tantas vezes que o dinheiro acaba antes que a obra. Então isso já está parado há mais de 40 anos. De qualquer maneira, isso deveria ter sido por aqui. Acontecimentos importantes, que é a última ceia do Senhor e a descida do Espírito Santo. Eu vou receber a última ceia e depois lá dentro se vai descer o Espírito Santo. Apenas 3 versos, Marcos capítulo 14. No primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram os discípulos: onde queres que vamos fazer preparativos para comer da Páscoa? De modo que lhes enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos sairá ao encontro, segui-o. Onde quer que entrardes, e ao dono da casa: mestre, pergunta, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles mostrarão um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto, preparai ali. Então, aconteceu algo interessante, de um homem, não era típico carregar um cântaro, não era típico, era mais artefato de mulher carregar. Jesus coloca para identificar este homem na multidão, ou seja, quando Deus quer falar com você, ele vai usar uma coisa que não é típica, para diferenciar a voz dele da voz dos outros. Então esse lugar é o cenáculo, e lá também, vamos ler outro texto sobre quando o Espírito Santo desceu. Obrigado. A sala, temos documentação histórica, é construída por os cruzados no século XII, sobre os vestígios da igreja anterior, que segundo a tradição da igreja, é ali onde estava a casa aquela onde que Jesus celebrou, festejou a festa da Páscoa. Então, isso conserva o lugar, pode ser, as colunas são mais antigas, e os capitelos são romanos, portanto pode ser que é um certo tipo de reciclagem. O local é transformado em mesquita. Olha o que vemos aqui. Isso chama-se muita voz. esteja
seja, o muçulmano tem que dirigir a sua oração na direção da cidade santa da Meca. Então, o muçulmano que chega, por exemplo, aqui, não tem por que perguntar. Vê isto, sabe que tem que orar nessa direção. Neste caso é sul, mas se está em Foz do Iguaçu, é para leste. Está na Índia, para o oeste. Ou seja, sempre tem que dirigir a oração nessa direção. Por mais de 4 séculos, este sítio, sendo mesquita, só os fiéis eram permitidos a entrada. Quem eram os fiéis? Muçulmanos. Vamos dizer assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Paulo falou, não originalmente esse building, esse prédio, mas que estava aqui nesse lugar. De repente veio do céu o som, então o céu é o mesmo. E encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Momento que marca o nascimento da igreja. Jesus, é interessante que ele escolheu esse lugar. Você vê em Marcos 14, Jesus escolhe esse lugar. Preste atenção aqui agora. Por que ele escolheu esse lugar? Aqui embaixo está o túmulo de Davi. Ele sabia. Davi representa o reino de Israel, terreno. E Jesus, filho de Davi, o reino eterno. Davi representa o cetro humano, e Jesus o cetro divino. Davi o filho do homem, Jesus o filho de Deus. Davi representava a nação de Israel, Jesus a nação de Israel de Deus. Isso é a igreja. Aleluia. Davi, no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos, onde queres que vamos fazer preparativos para comer da Páscoa? De modo que eles enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos sairá ao encontro, segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao dono da casa: mestre, pergunta, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Eles mostrarão um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto, preparai ali. Então, aconteceu algo interessante. De um homem, não era típico carregar um cântaro, não era típico, era mais artefato de mulher carregar. E Jesus coloca para identificar este homem na multidão. Ou seja, quando Deus quer falar com você, ele vai usar uma coisa que não é típica, para diferenciar a voz dele da voz dos outros. Então esse lugar é o cenáculo. E lá também, vamos ler outro texto sobre quando o Espírito Santo desceu. Obrigado. Estando na loja, eu aproveitei